Boa tarde a toda a Casa Legislativa, agradecido pelo convite, a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu tenho uma apresentação, não sei se está disponível já. Apresentação. Bom, a AGIR é um consórcio público intermunicipal no modelo que consorcia os municípios aderentes ao modelo. E o escopo da nossa regulação, ela abrange esses serviços, inclusive o objeto hoje da nossa reunião, que é esgotamento sanitário. A AGIR ela foi recomendada com um modelo interessante de regulação pela própria ANA, no modelo consórcio intermunicipal. E, recentemente, a gente aderiu à regulação de transporte público e, por fim, falamos que a agência reguladora monitora e fiscaliza o contrato de concessões daqueles que são provocados pela agência ou que sejam aderidos ao consórcio da AGIR. Os referenciais legais quanto à AGIR, nós temos a própria lei de concessões, né, a 8987 de 95, que traz em seus artigos as completudes do que é o dispositivo de reajuste e revisão do caso em tela aqui que nós vamos debater e conversar. Além disso, o próprio contrato de concessão do município de Blumenau, no seu artigo 33, traz algumas obrigações que da agência que vai de encontro ao que a legislação pétrea e nacional apresenta. Por fim, o protocolo de intenções, que é a nossa lei de criação, diria assim, ou a constituição do município, né, que faz com que a agência encarregada de suas tarefas e obrigações. Bom, aqui nós trazemos esclarecimentos quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão no município de Blumenau. Ocorre um fato de que no contrato de concessão, ele performado, ele tinha uma cobertura esperada no fluxo de caixa de 23,2%, e assim nos seus custos e nas suas receitas. O que o consórcio vencedor do certame encontrou foram uma cobertura de 4,84%. Com isso, já dava um desequilíbrio pontual e uma revisão, um ajuste de bate-pronto, ou assim, de uma forma mais rápida, esse reajuste seria impactante para a sociedade. Por isso, no certame licitatório, é importante lembrar a todos que a concessão era de 90% da área urbana, e não 100% da cidade. Com isso, o contrato que era de 404 milhões num estudo de viabilidade trouxe uma obrigação contratual de 310 milhões para que a concessionária atingisse 90%. Esse é o número do contrato que ela tem obrigação. Imaginando que se ela tiver um custo maior sobre isso, é risco dela. Então, isso é a cláusula pétrea do contrato, uma obrigação de 310 para uma cobertura de 90% de tratamento de esgotamento sanitário no município de Blumenau. 2 institutos são estabelecidos para que se você majore a tarifa, né? Um é o reajuste, em pleno conhecimento da casa e de todos, que o reajuste é o repasse da capacidade econômica financeira que traz por um indexador inflacionário que, aplicado sobre o preço, traz a capacidade de pagamento aos seus patamares originais, quando da perda do valor de compra ao longo do tempo. Esse instituto, ele visa, além disso, possíveis impactos à própria revisão, se assim não fosse feito, né? A própria ANA trouxe uma obrigação agora da aplicação do reajuste como uma proposta de, quando não aplicado, ele pode se ensejar uma revisão tarifária extraordinária. A seguir, a gente fala sobre a revisão. E aí, o que é a revisão? A revisão ordinária é uma revisão a cada ciclo de 4 anos, a gente verifica todos os indicadores, metas, cobertura que foram atendidos pela empresa contratada. Tem também a diferença entre revisão ordinária e a extraordinária. A extraordinária, ela visa uma revisão do contrato que não pode se levar até a revisão. Então, se faz uma extraordinária para que esse prazo não fique acumulado até a próxima visita da revisão ordinária. No caso em tela, a concessionária apresentou para nós
um requerimento de reequilíbrio. Então, separando os institutos, ficaria 5,2 para reajuste e 10,72 para reequilíbrio econômico financeiro do contrato. A solicitação em 2019 trouxe uma série de premissas de ajuste ao contrato. Uma delas é atraso na liberação de terrenos. O período pandêmico, ele não foi precificado, não foi impactado no modelo, mas nós tivemos um problema de paralisação de obras nesse período, por conta de pandemia. Entrega de insumos também foi um período que nós observamos à época. Além disso, de não execução de obras pelas partes, nós tivemos problemas de operações relevantes. Eu moro na região lá da Divinópolis e tem um platô de pedra lá que foi difícil de vencer. Teve lá o SAMAI, teve lá a BRK e teve a Secretaria de Obras fazendo a pluvial. E lá tem um platô fantástico lá. Infelizmente, deu muito trabalho. Então, além disso, nós temos a Itopava, que era uma estação de tratamento, que na proposição da concessionária transformaria em uma elevatória, levando todo esse material coletado para a atividade na ETA da Fortaleza. Além disso, a pedido do poder concedente, não incluir mais faixas sanitárias, ou seja, aquisição de terrenos para fazer uso na concessão. Bases legais aqui que a gente tem para instrumentos de majoração ou para reequilíbrio econômico-financeiro de contrato. É o prazo contratual, elevando o prazo contratual, ou no caso, assunção de algum serviço pela prestadora, uma desobrigação contratual, por exemplo, ou a majoração da tarifa. Esses são alguns dispositivos legais possíveis para se encontrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aqui em mais detalhes, a questão do atraso de liberação de terreno, havia uma discussão sobre, na Itopava, a estação ficaria no local que pega enchente. A discussão é que o terreno era aqui ou ali, enfim. Nesse sentido, a concessionária apresentou um estudo de viabilidade, desmobilizando na forma, ou seja, descaracterizando uma ETA e transformando numa elevatória. Aqui é importante a gente frisar que quanto mais concentrado for uma única estação de tratamento, melhor é a eficiência no tratamento. Então, isso também foi impactado na tarifa, foi trazido para baixo a tarifa por conta dessa lógica de redução de investimento, que a gente chama normalmente de CAPEX. Com isso trazendo um ganho na tarifa. Outro problema que nós encontramos nessa revisão tarifária extraordinária foi a mudança de classe do Rio, passando de classe 3 para uma classe 2. Nesse sentido, não se poderia mais despejar o tratamento nesse local, fazendo com que a ETA, além de outros problemas que ela apresenta, também a desmobilização dessa estação de tratamento, fazendo um emissário, uma estação elevatória, levando até a ETA da Fortaleza. Inclusive, atendendo até pleitos do Ministério Público quanto à questão de odor que apresentava. Hoje, a gente tem uma estação de tratamento nos fundos do shopping que funciona com um baixo grau de emissão de gases, ou seja, uma exitosa no quesito tratamento. É esse olhar que a gente também procura ter sobre o serviço prestado. Aqui, lembrando que na revisão tarifária extraordinária foi reconhecida, ele começou o pleito da RTE em 2019. Dentro dali, entre idas e vindas e discussões entre o poder concedente e a concessionária, culminou, então, em setembro de 2024, com o reconhecimento do desequilíbrio de 10,72 por parte da agência. Foi publicado no site da agência, feito também uma consulta pública entre agosto de 2024 a setembro de 2024, ali nesse período de 15 dias, onde a agência publicou também em seu site os estudos ensejadores desse desequilíbrio, sendo a decisão, o parecer técnico, enfim. Outras matérias correlatas que saíram durante esse período estão ali colacionados no nosso site. Aqui é o site onde está disponível as informações sobre a revisão tarifária extraordinária no nosso sítio eletrônico.
E aqui publicação em jornal de segunda de grande circulação, onde também comenta sobre a proposição entre as partes de um sistema de tratamento alternativo, no caso, o sistema de tratamento individual de esgoto, ou seja, fosse-filtro. É o modelo que foi proposto. Premissas que as partes ensejaram para nós, e aí numa última proposição do poder concedente trouxe uma cobertura de 60% e 40%, 60% para tratamento convencional e 40% para sistema individual, né, ou seja, com fosse-filtro. Além disso, uma aplicação a partir de setembro de 2024, uma cobertura de 1% da população ainda em 2024, e a partir disso, feito o serviço, iniciaria em 2025 a sua coleta e depois o tratamento. Não há que se falar aqui de tratamento ou cobrança do serviço sem a primeira prestação da coleta. Além disso, foram outras premissas, foi a postergação dos investimentos por parte do poder concedente para 2035 e 2045, e uma proposição de redução da tarifa cobrada de 30% na primeira faixa e 15% na segunda faixa para o sistema de tratamento individual. Ainda disso, tivemos que rodar uma postergação de 10 anos para o contrato, o que auxiliou e trouxe a tarifa para mais para baixo. E esse incremento, a ideia é que se fosse iniciada a sua aplicação a partir de 2025, em abril. A base contratual do serviço desse de limpa-fossa é a exclusividade no serviço, porque existia a possibilidade de ter esse serviço proposto, né? Então, eu diria, essa nova forma de estar operando o sistema, ele complementa o sistema convencional, visando uma cobertura passado agora pela legislação 11.445, de não mais 90% para 2033, mas sim de 100% da cidade em 2029. Então, nós teríamos um salto de qualidade e de cobertura do serviço. Além disso, essas fossas sépticas, elas só são consideradas eficientes via a regra de ABNT quando feito o serviço tempestivamente em 1 ano. Se o serviço não for feito durante 1 ano, ele não tem a eficiência esperada. Se a fossa está entupida, é sinal que o sistema já está colapsado, passou do seu tempo. Tanto é que não era nem considerado até então como uma forma de tratamento de cobertura. A partir da 11.445, ela condicionou, ela trouxe essa possibilidade desse serviço para nós. Como o Blumenau já tem uma regra de cobrança desde 1977, então seria um ambiente próprio para se trazer esse serviço ao ambiente da RTE. Essa solução individual, que a princípio trouxe, na primeira proposição, de uma relação de 70-30, e ali o impacto seria de 17,90, quando nós rodamos o modelo para uma cobertura de uma relação de 60-40, ela trouxe a tarifa para 10,72. Então, a gente teve um ganho na tarifa com essa relação de cobertura. Bom, se essa meta era de 70 e dava 17,9, com a cobertura de 60 para 40, trouxe um percentual de 10,72 de impacto. Nesse sentido, a Agir providenciou uma resolução, diga-se de passagem, pioneira a nível nacional, de prever esse serviço condicionado a algumas regras que as partes devem respeitar para que possa fazer o serviço. Então, o compromisso do SAMAI com a regulação, ela vai até a publicação da decisão da RTO. Ela não traz uma obrigação às partes assinarem contratos. Isso é um ato posterior à decisão que a Agir traz. Nesse sentido, eu quero agradecer a disposição e o tempo e espaço pela Casa Legislativa, e a gente se coloca à disposição. Ok, André. Agora, na sequência, eu passo a palavra ao diretor de contratos da BRK Ambiental, o senhor Kleber Renato Vigílio da Silva, pelo tempo de até 15 minutos. Ao final das 3 explanações, daí os vereadores farão as perguntas.
Boa tarde, senhor presidente da mesa, senhoras e senhores vereadores e as pessoas na plateia. Eu, infelizmente, tive um problema aqui com o meu notebook para fazer a apresentação, mas eu vou explanar aqui para os senhores da mesma forma e fico à disposição para as perguntas depois. Meu nome é Kleber Renato, eu trabalho aqui na concessão de Blumenau desde 2019. Na verdade, eu trabalhei aqui no começo, desde 2011, eu cheguei já no segundo ano do contrato de concessão, não estava aqui no ato da assinatura do contrato. Fiquei a primeira parte do meu trabalho aqui de 2011 até 2016, quando então a empresa me chamou para trabalhar na região metropolitana de São Paulo. Fiquei lá por 3 anos e retornei para cá em 2019 e continuo até então. Hoje, em Blumenau, além de ser responsável por Blumenau, eu também atuo em Caçador, no interior do estado, onde nós temos um contrato de serviço de água e esgoto. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem também um contrato pleno de água e esgoto. Em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, um contrato muito igual daqui, onde lá quem faz o serviço de água para o município é a Sabesp, e a gente faz a parte do saneamento, a parte do esgotamento sanitário. E em Mairinque, na região de Sorocaba, onde a gente faz também o trabalho de água e esgoto. A BRK é uma empresa que existe desde 2017, ela é do grupo Brookfield, onde o grupo Brookfield tem 70% do capital da empresa e os outros 30% são do FI, FGTS. A gente atua hoje como companhia praticamente de norte a sul do Brasil. Temos contratos no Maranhão, em Recife, em Maceió, em Goiás, no Tocantins, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Somos no total hoje de 6.000 funcionários. Complementando o que André explanou bem aqui sobre o contrato de concessão de Blumenau, é um contrato que começou em 2010. A gente teve a oportunidade de falar bastante a respeito na comissão aqui um pouco antes. Ficou nítida a necessidade da gente ter um pouco mais de tempo, colocado pelo presidente da mesa, o vereador Gilson, e a gente está plenamente à disposição para poder voltar aqui o tempo necessário que for para a gente falar a respeito. Inclusive, isso é um ponto que eu gostaria de frisar em nome da empresa. A BRK sempre se colocou na posição que é a correta dela, de prestador de serviço. Todo o trabalho que é feito em Blumenau no sistema de esgotamento sanitário é um trabalho de construção de patrimônio público do município. O serviço de esgotamento sanitário é um patrimônio público do município de Blumenau. E a gente, enquanto prestador de serviço e por força de contrato, temos a obrigação de implantar o serviço, de cumprir as metas contratuais, e de preservar e de cuidar muito bem desse sistema por todo o período do contrato. A partir de 2019, a partir de 2010, quando começou o contrato, como colocou o André, a gente tinha uma cobertura próxima de 4%, e de lá para cá a gente evoluiu de 4% para 49%. O total investido pela empresa nesse período passa de 411 milhões de reais, sendo que parte dele foi a captação do financiamento em 2012 no valor de 219 milhões de reais. Aquela data foi o maior financiamento feito para saneamento para a cidade de Blumenau até então. Nesse período, a gente conseguiu construir 340 quilômetros de redes coletoras, 55 unidades de bombeamento, que a gente chama de estações elevatórias, 37.700 ligações, unidades atendidas com a ligação de esgoto para poder escoar das suas casas. Fizemos também a construção de 2 estações de tratamento, uma no Garcia, essa aqui da rua Lions Club, que tem capacidade de tratamento para 88 litros por segundo, hoje ela recebe perto de 80 litros por segundo, e lá no Fortaleza, o terreno que fica atrás do Jeep Club, mais especificamente, é uma estação que tem capacidade hoje para 317 litros por segundo e hoje recebe cerca de 200 litros por segundo, ainda tem um espaço para complementação. A partir da assinatura desse aditivo, restabelecido o equilíbrio econômico contratual,
a gente acabou de assinar o segundo financiamento com a Caixa Econômica Federal, é recente, desde a semana passada, onde estamos trazendo mais 309 milhões de reais para a cidade, de novo financiamento todo mobilizado pela concessionária, que vamos, com esse novo valor, trazer mais 155 quilômetros de redes coletoras, 14 estações de bombeamento, 10 mil ligações prediais, o correspondente para fazer aí 13 mil economias, e ampliar a estação Fortaleza, chegando até 450 litros por segundo. Com esse novo pacote de obras, complementado com o que o André colocou, da nova prestação de serviço através dos caminhões de coleta e tratamento nas estações de tratamento propriamente ditas, Blumenau será a primeira cidade do estado de Santa Catarina a ter a meta do marco de saneamento plenamente cumprida até o ano 2029. O marco de saneamento determina até o máximo de 2033, mas pela programação, pelas metas contratuais, a gente vai atender isso até 2029, com chance de antecipar para 2028. Era isso, senhor presidente. Eu fico à disposição para todos os esclarecimentos que sejam necessários, tanto nessa oportunidade quanto na próxima que for agendada. Muito obrigado. Obrigado, senhor Kleber Renato Virgílio da Silva. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente do SAMAI, senhor Alexandre de Vargas, pelo tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Em nome do qual estendo cumprimento aos demais parlamentares, ao público que nos acompanha, em especial a equipe do SAMAI que está aqui, né, se fazendo presente. Quero, nesse momento, de forma clara e direta, falar sobre a assinatura do 5º aditivo do contrato com a BRK. Esse é um assunto muito importante para Blumenau e o nosso compromisso é e sempre será com a verdade, transparência e com o bem-estar da nossa cidade. Antes de mais nada, é importante lembrar que esse processo de revisão tarifária, em específico, começou há anos, ainda no ano de 2019. Durante todo esse tempo, a AGIR, que é a agência reguladora, que aí está justamente para dar o suporte técnico, mediar e regular esse tipo de processo, conduziu as análises baseadas em estudos, dados e metodologias especializadas. Quando assumi a presidência do SAMAI, em janeiro desse ano, o processo já estava finalizado há 3 meses, com determinações claras e diretas da AGIR para nós, feitas de forma técnica e não política. Nosso papel foi cumprir aquilo que a lei determina, respeitando as instituições e assegurando que Blumenau passe a ter um serviço de saneamento adequado para toda a cidade. Quero reforçar um ponto fundamental. O tratamento de esgoto é um desafio enorme que Blumenau e todo o país precisa enfrentar com coragem. Hoje, menos da metade da nossa cidade possui esgoto tratado. Isso significa que grande parte dos nossos cursos de água, dentre eles o Rio-Itajaí-Sul, Córregos e até o Lençol Freático, continuam sendo prejudicados pela falta de infraestrutura e fiscalização adequada. Sabemos que ampliar o tratamento de esgoto é caro, muito caro, complexo e muitas vezes impopular, porque mexe com tarifas e exige obras, mas é uma decisão que precisa ser tomada porque tem responsabilidade e visão de futuro. Não dá mais para adiar esse enfrentamento, até porque o Marco Legal do Saneamento, uma lei federal que nos impõe um prazo. Sendo assim, é preciso ter coragem para resolver esse problema, porque ele afeta diretamente a saúde das pessoas, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de todos os blumenauenses, hoje e amanhã. Assim, por isso, o SAMAI seguiu as determinações apresentadas pela AGIR, que foi contratada justamente para oferecer esse suporte especializado e garantir que as decisões fossem baseadas em critérios técnicos, não interesses políticos ou pessoais. Mesmo sabendo que as decisões da AGIR têm presunção de veracidade e legitimidade, conforme expresso pelo juiz que, na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, em uma ação popular dias atrás, o SAMAI foi além.
Buscamos também o Tribunal de Contas do Estado, órgão máximo na fiscalização das contas públicas, para que essa importante instituição de controle externo pudesse atestar a regularidade de todo o processo. O tribunal, então, instaurou um processo específico para acompanhar de forma permanente a execução e fiscalização do contrato. Isso demonstra que estamos comprometidos com a máxima transparência e com o zelo pelo interesse público. Além disso, o SAMAI vai fiscalizar de perto toda a execução do contrato, garantindo que cada etapa seja realizada conforme o previsto e que a população receba o serviço com a qualidade que ela merece. Esse é um compromisso da atual gestão. Quero destacar que essa iniciativa de buscar acompanhamento do Tribunal de Contas e de estender uma fiscalização contínua do contrato com uma diretoria específica, que será em breve criada, nunca aconteceu antes na história da nossa cidade. Também é importante lembrar que o prefeito Egídio, que também assumiu este ano junto comigo, determinou uma auditoria completa de todos os contratos do SAMAI. Esse trabalho já está sendo feito paralelamente, porque a atual gestão quer garantir que tudo esteja correto, que cada centavo público seja bem aplicado e que haja total transparência na condução dos serviços. Por isso, reafirmo, a assinatura do aditivo foi um ato de responsabilidade, baseado em uma decisão técnica da agência reguladora, após anos de análise técnica dessa agência. Não foi uma escolha pessoal, mas uma necessidade legal que busca garantir a aplicação, a ampliação e a melhoria dos serviços de saneamento em Blumenau. Para finalizar, senhor presidente, o SAMAI segue firme no compromisso com a transparência, com a eficiência e com o respeito à nossa população. Vamos continuar trabalhando para que a cidade tenha um saneamento digno, que proteja nosso rio, cuide da saúde das pessoas e prepare a cidade para o futuro. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas. Nesse momento, o vereador ou a vereadora que assim desejar poderá se inscrever verbalmente para formular perguntas aos representantes do SAMAI, BRK, Ambiental e AGI, pelo tempo de até 1 minuto. Primeiro vereador inscrito, o vereador Gilson de Souza. Fique à vontade. Boa tarde. Eu quero perguntar ao presidente da AGI. O presidente do SAMAI a todo momento diz que só assinou, esse governo Egídio só assinou esse documento porque teve orientações e foi deixado claro que por conta das recomendações, eu acredito que sejam recomendações da AGI, ele assinou esse contrato. A AGI reobrigou o município a assinar esse contrato? Ou o município, assim, se eu quisesse, desconsiderar a recomendação da AGI e implantasse uma nova fiscalização ou um novo, enfim, fazer de forma diferente, agir ou buscar essas informações, como auditoria, por exemplo, obrigado, essa é a palavra que me fugiu, ou uma auditoria, e não assinar nesse momento e fazer uma auditoria, ele poderia fazer ou não? Ele é obrigado por conta da recomendação da AGIR. Pode me responder isso, por favor? Obrigado pela pergunta, senhor vereador. O compromisso da AGIR, quando é provocado por uma revisão tarifária, no caso em tela extraordinária, é identificar, a partir das premissas, ou as evidências que ensejadoras do desequilíbrio, e assim o fez com a decisão publicada. Por conta desse repactuamento de investimentos que ocorreram, que foram significativos, diga-se de passagem, a AGIR recomenda a assinatura de aditivo contratual. Por isso, nós estamos no 5º TA. Alguns contratos de concessão podem ter vários aditivos de contrato. Essa recomendação de aditivo do contrato ocorreu por conta de repactuação de alguns investimentos. Uma recomendação na decisão da agência reguladora. O vereador Bruno In.
Presidente, minha pergunta é para a AGIR. No parecer administrativo número 168/2023 da AGIR, aprovado pelo Comitê de Regulação, foram apontadas diversas inconsistências do terceiro RTO. Entre elas, eu destaco a tentativa da BRK de classificar como investimento uma despesa de manutenção do Eixo do Garcia, o que é proibido, o não cumprimento de 205 quilômetros de rede de esgoto previstas no contrato e a recomendação expressa de realização de auditoria técnica completa em todas as obras declaradas pela concessionária. A AGIR, naquele momento, determinou um reajuste tarifário negativo de 2,63. Diante disso, eu pergunto, como a AGIR justifica, mesmo após apontar tantas irregularidades, o quinto auditivo tenha concedido à BRK um reajuste positivo de 10,72 mais IPCA? Quem dentro da AGIR autorizou essa mudança de posição com base em qual parecer técnico? E as auditorias recomendadas no parecer foram realizadas? Aonde estão? E uma última pergunta. Esse comitê de regulação aprovou o quinto aditivo ou esse quinto aditivo foi assinado única e exclusivamente pelo Paulo Costa? Obrigado. Obrigado pela pergunta, senhor vereador. Eu vou tentar responder as perguntas, se eu não for claro, o senhor me corrija, né, por favor. O objetivo aqui é ser transparente e claro. De fato, quando a gente veja, a gente abriu o processo de revisão tarifária extraordinária por conta do pleito da concessionária por alguns fatos de frustração de receita e por não cumprimento das partes de até investimentos. Como eu estava falando na Comissão de Justiça anteriormente, quando há algum fato não respeitado do contrato, há que se ter a glosa pelas partes. No caso, a concessionária, na revisão tarifária ordinária, quando nós estávamos no pleito da RTE, nós estancamos, ou fizemos uma parada para a RTE, abrimos a RTO, porque era uma regra contratual, então a AGIR precisava se posicionar. Fizemos data de corte ali, e tratamos dos 4 anos regulatórios. Pegamos a planilha anterior, imputamos aquela data de corte da revisão tarifária ordinária e que culminou com um déficit, uma majoração negativa da tarifa por conta de não cumprimento de contratos. Lembrando que até a segunda RTO, a companhia vinha atendendo na questão de cobertura dos investimentos, isso é fato. Tanto é que a gente identificou o não atendimento das metas de cobertura no terceiro RTO. Então, nesse sentido, por isso que deu a esse déficit na revisão. Esse percentual ele foi carregado para a RTO e simulado dentro da RTE para que se pudesse chegar. Quando da RTE, existiam premissas que não foram resolvidas dentro da RTO. Ou seja, a gente conseguiu ajustar até aquele ano regulatório, e ali fez uma data de corte. Tudo que não foi cumprido de investimento, a gente transferiu para o ano regulatório no 5º ano, e assim sucessivamente nos anos. Por quê? Porque não foi identificada essa cobertura. Na RTO, a AGIR tem um papel de fiscalizar o contrato, não sendo, como bem o vereador corrigiu, vigilante do contrato, mas sim a fiscalização técnica, econômica e financeira. A AGIR identificou em alguns ensaios alguns problemas de execução da obra. É natural que durante uma execução de obra tenham problemas de ordem técnica e tudo. A AGIR, quando recomendou ao poder concedente que fizesse uma auditoria mais detalhada e verificando, ela contratou uma empresa que está fazendo esse estudo mais detalhado para entender isso. Lógico, vereador, que quando a gente levanta esses fatos, a gente também tem que dar o direito de resposta pela concessionária. Então, essa avaliação da cobertura quanto a algum serviço ou execução da obra que apresentou alguma patologia, algum erro, alguma falha dentro das regras contratuais, também precisa se dar o direito de ampla defesa, e isso está ocorrendo, e o SAMAI está fazendo essa evolução dessa identificação dos problemas nas obras. Não respondi todas as perguntas. O SAMAI está executando o trabalho. Está sendo feito, eu acho que talvez o presidente possa me corrigir. Não concluiu ainda os trabalhos, A gente precisa entender primeiro aqui chega, que tamanho disso, apresentar as partes. Vai ter um processo, vereador, que vai ser específico tratado isso. Conforme a identificação, as evidências, vai se trazer para dentro de uma revisão.
O quinto aditivo não passou pelo comitê. O quinto teário não foi passado para o comitê de regulação. Agora sim, o vereador Jean Volpato. Senhor presidente, eu vou direcionar minha pergunta para o SAMAI, até porque hoje de manhã a gente já fez o questionamento na Comissão de Educação, tanto para a BRK quanto para a agência combinadora, então eu vou direcionar agora minha pergunta para o SAMAI, não consegui fazer o questionamento para o SAMAI. Na manifestação que vocês fizeram para o Tribunal de Contas, vocês responderam... Vou baixar um pouquinho o microfone. Vocês responderam da seguinte forma: ademais, preocupa a possibilidade de impactos financeiros significativos decorrente da medida agravada pela aplicação concomitante e reajuste inflacionário do período, um possível aumento excessivo da tarifa, violando o princípio da modicidade tarifária. A duplicidade de ajustes comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de gerar impacto negativo à população usuária do serviço público. Não foram localizados estudos de viabilidade técnica. Mas, para a nossa ação popular, vocês responderam de forma diferente. O aditivo está tudo certo. É uma ação midiática e política do vereador. Qual SAMAI a gente vai acreditar? Existe 2 SAMAIs, porque está duplicado aqui as respostas e são bem antagônicas, concorda? Voltou. Boa tarde, vereador. Então, só vamos retornar um pouquinho a fita aqui, para a gente deixar claro aqui na mesa. Se o SAMAI tivesse a opção de não obedecer determinações de decisões finais da GIR, né, deveria antes revogar o inciso 5º do artigo 14 da resolução 003 de 2013 da GIR. Quando esse dispositivo legal for invalidado, daí a gente pensa em jogar para frente nessa decisão de assinar ou não algum contrato. Mas hoje a norma é essa e a gente, como cumpridor, né, como zelador da lei, a gente cumpre. Então, vereador, a revisão tarifária, concomitantemente, a recomposição tarifária, o reequilíbrio financeiro de contrato e a recomposição inflacionária, não é usual que ocorra no mesmo ano, né? Tiveram já recomendações da própria agência reguladora nesse sentido, só que esse ano a gente foi pego de surpresa com essas 2 determinações, de aplicar a recomposição inflacionária e também a necessidade de assinar esse 5º contrato aditivo. Não sei se... Mas o senhor concorda que a resposta foi contraditória para o Tribunal de Contas e para a Justiça foi diferente? Ali vocês concordam que houve problema, que é duvidoso o aditivo, mas para a Justiça foi uma resposta contrária? Sim, conforme o tempo vai passando, a gente vai investigando cada vez, né? Eu, como policial há 19 anos, a investigação é constante. Então, a cada dia, conforme a gente vai aprofundando nos fatos, né, novos fatos vão surgindo e as respostas elas vão sendo lapidadas, mas não quer dizer que ela invalida a resposta anterior, só é mais fidedigna. Não sei se eu me fiz entender. Só para a gente organizar aqui o nosso encaminhamento, gente, quando o vereador utilizar a tribuna, dirige a palavra ao presidente, por gentileza, não qualquer um dos 3 que está sendo direcionado. Do presidente, a pergunta vai ser direcionada. E quando finalizar a pergunta, não vai ser mais permitido debates paralelos. Então, questionou, se tem dúvida, depois pode até falar com o presidente. Tá? Nesse momento, eu chamo a vereadora Silmara. O regimento diz que tem que se direcionar ao presidente da mesa.
Presidente, eu tenho só duas questões aqui. Em junho de 2023, até um pouco parecido com o que o vereador Bruno falou, a decisão 233 da AGIR apurou um saldo positivo de 23 milhões de reais no fluxo de caixa e determinou uma redução tarifária de 2,63%. Quais as circunstâncias que determinaram um aumento de tarifa tão significativo, 10,74%, apenas um ano depois desse resultado, sendo que não houve investimentos por parte da concessionária devido à paralisação de obras nesse período e mais, a concessionária ficou devendo 200 quilômetros de rede comprovado na terceira RTO. Como é possível justificar essa reviravolta? E a minha segunda pergunta é, observa-se que foi considerado um custo sobre 200 litros de consumo de água por habitante dia, sendo que o SAMAI teria vários estudos a partir dos dados públicos do CONISA, de que o consumo de água por habitante dia de Blumenau é de 162 litros. Isso não impacta, daí a minha pergunta, presidente, seria para agir, não impacta na frustração de receita já a partir da assinatura do aditivo? Porque, veja, se há um cálculo sobre um consumo projetado maior do que a realidade, a conta realmente não vai fechar. Então, eu gostaria só de receber essa explicação da AGIR. Obrigada. AGIR, por gentileza. Obrigado, vereadora, pela pergunta. Quando a gente, como eu estava explicando, né, quando a gente fez a abertura da RTE, existiam premissas que foram tratadas. Quando você olha o nosso parecer, a gente faz um quadro lá do que foi atendido dentro da RTO e o que não foi atendido. Aqueles que não foram atendidos, eles voltaram para a RTE para serem discutidos. Quando a gente fez a RTO, a gente fez uma data de corte até o ano regulatório contratual, conforme regras de contrato. E com isso, trouxe a tarifa para menos 2,63. Mas a gente não estancou o problema ali. A gente só fez aquela janela contratual que, se a AGIR não fizesse, até poderia ser penalizada sobre isso, né? Então, a AGIR não resolveu o problema junto com as partes, né? As partes não se resolveram com a RTO. Muito pelo contrário, ficaram pendências ali. E elas foram tratadas dentro da RTO. E da RTE que continuou, e aí ela corrige até o final do contrato. Enquanto que na RTO a gente foi só até o ano regulatório, que é o instrumento necessário e obrigatório contratualmente. Sobre os 162 litros hoje identificados, a gente tem conhecimento dessa métrica, mas ele é um dado de quando foi montado o estudo de viabilidade econômica financeiro, ele passa, inclusive, por avaliação do Tribunal de Contas. Então, é um dado, é um input de entrada de dado, do qual a agência não tem, como é que eu poderia dizer para a senhora, não tem força, não tem como mudar essa regra de contrato. Ela foi estabelecida imaginando ou prevendo com quem fez o estudo de 200 litros habitante dia. Ela é uma métrica que vai compondo o fluxo de caixa e aplicando sobre a composição das estruturas tarifárias que são cobertas por percentuais do total das economias do município. E aí se gera a receita do projeto. Ok, vereador Diego Mazato, por gentileza. Depois o vereador Lanzarin e depois o vereador Bruno Cunha. Senhor presidente, a minha pergunta vai ser direcionada dessa vez ao representante do SAMAI, representante do Poder Executivo. Eu gostaria de saber qual é a importância e objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico e por que o SAMAI e o município decidiram ir contra o Plano Municipal de Saneamento quando assinaram o 5º aditivo. Por que vão continuar implantando rede de tubulação pela cidade com impacto pesado na tarifa de esgoto, sendo que o sistema de fossa e filtro já atende o marco legal de saneamento e são consideradas pela BRK, em palavras aqui ditas hoje, tão eficientes quanto a rede subterrânea? E qual é o documento técnico que sustenta a eficiência do sistema de fossa e filtro? Excelente pergunta. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau tem que ser revisto a cada 10 anos, né? Então, ele vai ser revisto no próximo ano. Vai ser atualizado conforme as premissas do Marco Legal do Saneamento, como já falei, uma lei federal. Então, vou repetir, a gente assinou porque a gente tinha a determinação da agência reguladora, né? Conforme já pactuado com o município, entre o município e ela, há 12 anos atrás. Estudos técnicos que foram trazidos para esse processo que levou ao 5º contrato aditivo, foram trazidos pela concessionária.
né? Eu só fico triste que a equipe técnica do SAMAI não foi ouvida durante aquele processo. Mas, enfim, né, não vai faltar oportunidades para trazer os nossos estudos técnicos científicos ao processo para que traga luz a esse processo todo. Por que ainda? Porque, por exemplo, aqui no bairro da Velha, na rua João Pessoa, já existe rede lá pré-instalada pela concessionária, e da concessionária, para não desperdiçar aquele recurso, ela vai continuar. Então, continuando aquilo ali, mais um pouco que ficou pendente nas obras anteriores, vai fechar ali os 60%. Ok, vereador Marcelo Barazual Lazarim, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, a minha pergunta é a seguinte. Com a atualização do marco do saneamento básico em 2020, o governo federal também previu investimentos, recursos para os municípios, tanto de recursos do orçamento, do Orçamento Geral da União, também a possibilidade dos municípios captar financiamentos para a execução dessas ações. O que nós percebemos aqui, que uma das principais causas do desequilíbrio financeiro foi o fato de que na concessão do serviço havia uma previsão que por parte do poder público houvesse uma cobertura de mais de 20% da rede de esgotamento sanitário no município. Quando a concessionária assumiu o serviço, demonstrado aqui, nós tínhamos apenas 4%. A minha pergunta é a seguinte: não caberia ou não poderia o município buscar recursos através da União, através de emendas parlamentares, para cumprir a sua parte do contrato e não impactar diretamente no usuário o aumento da tarifa para o reequilíbrio financeiro? Se me permite, no contrato aditivo também o SAMAI ainda está no prazo para fazer as obras pendentes, né, no Tracapac, Funasa, na região do bairro Tupavazinha e Fortaleza Alta, se não me engano. Então, no prazo estabelecido, o município, né, se não houver nenhuma alteração contratual muito drástica, com certeza irá atrás de recursos de emendas, né, parlamentares ou recursos federais para fazer frente a esse investimento. Mas são de áreas ainda de responsabilidade do SAMAI. São essas áreas que hoje serão, dentro de breve, será feita a coleta através de caminhão-pipa, mas cabe ainda ao município fazer essas obras. Não entraram nesse contrato aditivo. Ok, vereador Bruno Cunha. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber da AGI, pelo que eu entendi na resposta aqui, e eu fiquei um pouco na dúvida, foi solicitado em um dos momentos uma auditoria mais profunda de administração pública. Eu gostaria de saber que data que foi solicitada essa auditoria, se essas medidas foram tomadas, foi feita essa auditoria mais profunda, ou se essa auditoria realmente não foi tomada medida nenhuma e agora, pelo que eu entendi, que realmente foi encaminhado. Então, eu gostaria de saber as datas de quando isso foi feito e que ações a administração pública fez, se seguiu ou não essa solicitação técnica da auditoria. Obrigado. Obrigado, vereador, pela pergunta. A AGIR, toda vez que identifica algum fato em algum relatório, ela tem por obrigação abrir um processo, né? A gente abre um processo para analisar o caso. Esse processo da BRK, ele tem vários processos paralelos, né? Cobertura e tal. Quando a gente identificou esse problema, a gente solicitou para o Poder Concedente que faça uma auditoria aperfeiçoada sobre essas questões, verificar, né, e tudo. Está em trânsito esse trabalho. Inclusive, eles já contrataram, a empresa já fez ensaios, já fez pesquisa a campo. Eu não sei exatamente em que fase está, vereador, e eu não tenho essa data de entrega de memória aqui na cabeça agora. Mas eu sei que o SAMAI vem cumprindo isso, vem desenvolvendo
desenvolvendo, não é um estudo fácil, porque na primeira visão que a AGIR teve, ela identificou alguns problemas que deveriam ser melhor avaliados. Nesse sentido, foi feita uma avaliação por amostragem, né? Na amostragem, e isso é uma regra de auditoria, para quem conhece, toda vez que você encontra uma margem acima do esperado, quando você faz a amostragem, quando você vê que tem uma margem maior do que o esperado, então você olha tudo. E é isso que está sendo feito, está se olhando tudo e está sendo feito um trabalho em campo, visitando poços para ver a profundidade, para ver material aplicado, para ver que forma que foi aplicado, porque o que a gente espera é uma qualidade, porque esse ativo no final da concessão, como eu tinha dito ao Kleber e à população, esse ativo é nosso, ele vai ter que estar entregue em condições de operação, ele não pode ser entregue sucateado, porque nós vamos ter que continuar aperfeiçoando cada vez mais novas tecnologias de tratamento, né? Então, eu não consigo responder exatamente as datas, senhor vereador, mas eu sei que o processo está bem avançado e não sei se talvez o presidente Samay possa nos ajudar a responder quando que o relatório ficar pronto, para começo de discussões com a concessionária. Ela também tem um prazo contratual de direito de resposta, ela pode corrigir as falhas, enfim. Tem uma série de ações regulatórias que podem ser aplicadas. Ok, repasso os trabalhos ao vereador Diego Nazato para que eu possa formular a minha pergunta. Com a palavra o orador, presidente da Casa, Ailton de Souza. Senhor presidente Diego Nazato, eu faço a minha primeira pergunta ao André. André, houve a menção do ofício 360/2024, na apresentação feita agora há pouco por você, informando que veio do SAMAI as premissas de mais de 10 anos de contrato, modelo 60.40 de fóssil filtro, etc. Com base nisso, a AGIR recebeu algumas manifestações da área técnica do SAMAI para realizações de tais alterações e definições para a assinatura do 5º aditivo. Houveram estudos por parte da agência reguladora para avaliar se era uma alteração adequada e a melhor para a cidade de Blumenau? E a segunda pergunta, eu faço a BRK. Como explicar à população que, mesmo estando desde 2023, sem implantar novas redes de esgotamento sanitário, vou citar uns locais que precisa ser fiscalizado tanto pela AGIR como pela próprio SAMAI e BRK, locais onde pesquisaram essa semana que não estão funcionando, Rua Ema Rush, Santa Maria, Coab Fidelis, Loteamento Libertadores, caso 1 do Libertadores, caso 2, locais que não estão funcionando. Teoricamente não está funcionando, já é uma quebra de contrato. Tá? Então eu solicito, e ainda assim solicito com o aditivo contratual, ainda solicitar o aditivo contratual, mesmo não estando prestando serviço adequado à cidade de Blumenau. Quais critérios objetivos e justificativas concretas sustentam esse pedido diante do visível descumprimento das metas de expansão previstas no contrato? E a qualidade da obra da BRK em Blumenau? Uma vergonha para uma empresa, o que faz na cidade de Blumenau, esse monte de buraco nos asfaltos recém-implantado, aquelas tampas de esgoto, todas as tampas na margem esquerda, se vocês for fiscalizar, eu queria que fosse pessoalmente. As pessoas não conseguem dormir à noite, porque má colocação dessas tampas. Quem fiscaliza essa situação? Ou simplesmente vão tocar o barco para outro bairro e deixa para lá. Então, pergunta essa última a BRK e anterior a AGIR. Então, primeiro a AGIR, por gentileza, em seguida a BRK. Obrigado pelas perguntas, presidente da Casa. São perguntas pertinentes. Uma regulação de esgotamento sanitário, ele é diferente da água, né? Até um tempo atrás, se existia uma premissa de que o custo para tratar água é o mesmo custo para tratar esgoto. São serviços distintos. A água, ela tem uma facilidade para você implantar rede. Esgotamento, você tem uma curva muito tênue quanto à dimensão de queda, ela tem uma regra, né? Ela não pode cobrir mais que 75%
50% da rede por conta de gases que transitam ali, e ela tem que ir numa forma de rastreio, ela vai correndo bem devagar no processo, por conta de, se tiver algum obstáculo, se ela imagina que ela se pressurize ali, nós temos um golpe de ariete aí, violento, que pode dar um problema, como a gente já viu em alguns casos, quando o sistema de tratamento gera esse gás. Quando a gente quando foram trazidas essas promessas para a agência, todas elas têm estudo de viabilidade feito pela concessionária, que foram apresentados tempestivamente ao SAMAI para se pronunciar. Então, e não obstante a isso, viu, presidente, o que a AGIR tomou como preocupação na recomendação das assinaturas do contrato? Porque esse contrato, por força agora de lei, e é uma regra nova da 11445, a agência deve se pronunciar sobre o aditivo de contrato ou sobre um estudo de VTE. Mesmo um contrato de concessão novo, a agência vai ter que se pronunciar sobre ele, que até então não tinha essa obrigação. Nas nossas recomendações foi que, uma vez feito a assinatura desse contrato, existe um prazo legal no 4º TA, o Kleber me corrija se não estiver, se era um 4º ou no 3º TA, que ele vai ser aferido esse investimento se ele é prudente, porque a engenharia, ela tem 2 instantes para cálculo de engenharia. Ela tem o cálculo, e Kleber, tu podes me ajudar um pouco, né? Mas existe um primeiro estado que é a descrição da obra, e depois ela entra no segundo estágio de detalhamento técnico de engenharia. É nessa fase que vai ser feito mais uma acurácia, mais uma avaliação desse investimento prudente. Uma vez que ele não se encontra, né, dentro da premissa, né, orçada em primeiro caso, se houver uma discrepância, logicamente que ele vai ser feito uma nova revisão tarifária, trazendo aquela premissa para uma eficiência do investimento. Vereador Diego Nazato, ora fiz o encaminhamento desse questionamento ao senhor, como presidente, a AGIR. Não entendi, não houve a resposta do meu questionamento. Perguntei se a AGIR recebeu alguma manifestação da área técnica do SAMAI para realizações de tais alterações e definições para assinatura do 5º aditivo. Foi esse presidente Diego Nazato que eu questionei. Não houve resposta nesse sentido, não entendi essa resposta. Então, se a AGIR puder esclarecer o fato, então, com a palavra novamente. Senhor presidente, existe um processo, eu não lembro o número desse processo, onde a gente abre para analisar, isso é do ponto de vista técnico, né? Eu sou da parte econômica, então eu não me recordo de ter um pronunciamento do SAMAI sobre esse estudo, que o próprio contrato prevê que, quando há uma proposição da parte da concessionária, existe um prazo para se pronunciar. Se ela se cessar ou se silenciar, é considerado um projeto. Eu não tenho essa informação porque eu não lido na parte de engenharia, né? Esse é um dado de engenharia que vem para dar o retorno. Então tá, obrigado. Agora com a palavra o representante da BRK. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Eu só não tenho certeza se eu entendi exatamente a sua pergunta. O senhor falou de alguns locais onde o senhor disse que o sistema não está funcionando. Eu anotei aqui Progresso, Fidelis, e talvez o senhor tenha listado mais alguns nomes. Nós não temos nenhum relato de sistemas que não estão funcionando. Eu lhe peço, se o senhor puder me passar isso, eu faço questão de verificar e dar a resposta adequada. Mas nós temos hoje tudo em pleno funcionamento regular. Vou lhe passar os locais, com certeza. Os locais, posso até lhe passar depois, após a sessão, para que verifique. Gostaria também que a fiscalização do próprio SAMAI e da AGIR também fosse verificar essas situações. Agradeço. Se fez a implantação e não está funcionando, tem algo de errado. Com certeza. Agora, na sequência, o vereador Flavinho. Bom, no contexto municipal, né, a AGIR ela atua como um órgão fiscalizador e normatizador. Então, a gente tem que o poder público, quando há uma concessão ou uma permissão, tem que seguir a orientação que a AGIR estabelece. Então, eu destaco a importância que a AGIR tem de preservar em seu quadro
um cargo técnico, cargos técnicos de pessoas que têm um comprometimento de serem imparciais. Eu destaco, gostaria que o senhor Paulo Costa estivesse aqui para responder esse questionamento, né? Como alguém que, segundo informações aqui, esse quinto aditivo já estava sendo discutido já lá desde 2019, fazendo parte do poder público municipal. Em 2023, assume a presidência justamente da AGI, que tem esse poder fiscalizador e normatizador, para ir fazer uma determinação de assinatura ou não assinatura de um termo aditivo. Também ressaltei aqui, perguntei sobre o contrato da LMDM, que foi recebido o relatório, né, antes de falar do contrato, fazendo o relatório da LMDM, que foi, naquela época, na gestão anterior contratada pela SAMAI, e em 2024, em janeiro, esse relatório foi recebido, e a resposta que a gente obteve aqui, não sabe se foi ou não foi seguido as determinações ou ouvido sequer aquilo que o relatório determinava. E tempos depois de ter fechado as portas, não saber se foi ouvido ou não esse relatório, a AGIR contrata a LMDM em outubro. São essas as questões que a gente tem que fazer aqui. A AGIR como um órgão fiscalizador e normatizador, quando tratamos de concessão pública e permissão, como que ela pode garantir a imparcialidade, em específico neste quinto aditivo, que determinou a sua assinatura, e isso seria importante esclarecimento para toda a população. O André, questionamento. O André, se possível, vamos cumprir o regimento no tempo ali, senão fica desagradável para todos os vereadores. Todo mundo queria ter 5 minutos para poder fazer todos os questionamentos. Tem muita coisa que está pendente que a gente precisa sanar as dúvidas. Então, se possível, cumpra o regimento. André. Agir. Questionamento foi para agir. Senhor prefeito, fico prejudicado a resposta, né? Não sei nem o que dizer. Ok. Vereador Adriano Pereira. Presidente, a pergunta a princípio vai direcionada ao presidente de SAMAI. A AGIR exigiu a assinatura deste aditivo ou orientou? Ela exigiu a assinatura ou orientou? A AGIR obrigou a ser assinado, por isso a gestão atual Egídio Ferrari, SAMAI versus BRK selaram esse presente para a população do Blumenau, que além de um grande reajuste inclui o tal limpa-fossa obrigatória de goela abaixo exclusivo pela BRK. Por fim, eu vejo aqui um ping-pong entre SAMAI, BRK, AGIR, governo, ou aquele jogo que quando eu era criança a gente chamava de João Bobo, e o povo é o bobo da história, e que sempre se ferra, paga a conta e é esfolado. Quando fizeram a concessão, não se quis investir recursos públicos, buscar que além de municipais, estaduais, também federais, na época tinha sinalizações a princípio de recursos federais, quem acompanhou lá atrás sabe disso, se decidiu privatizar, conceder. Está aí o resultado. A conta pesada no lombo da população e o rastro de destruição, né, muitas vezes deixado por onde passam as obras da BRK, as ruas destruídas muito longe de ficarem parecidas com o que eram antes, em muitos casos, até o próprio presidente relatou isso de situações, a gente fala porque circula os bairros da nossa cidade, não fica sequer parecido com o que era antes por onde passam as obras de saneamento. Mas a pergunta que fica aí, foi uma obrigação ou foi de livre e espontânea vontade? Obrigado, vereador. Excelente pergunta. Não custa repetir, mas eu tenho aqui em mãos, que extraído do processo, a decisão final número 272 de 2024, datada de 13 de setembro de 2024, a qual traz determinações, reconhecendo aumento tarifário e determinando que o SAMAI, que o poder concedente, faça essa aplicação. Se assim não pudesse escolher assinar ou não assinar, primeiro a agência reguladora deveria reaver aquela instrução normativa 003/2013 e assim o SAMAI poderia ou não
escolher de fazer assinatura de algum contrato aditivo. Não sei se foi claro. Ok, senhores vereadores, agora as considerações finais referente aos dois requerimentos que foram feitos. Eu passo a palavra primeiro ao vereador Adriano Pereira, autor do requerimento da convocação do diretor do SAMAI, para suas considerações finais sobre os esclarecimentos prestados pelo tempo de até 3 minutos. Colegas vereadores, mas principalmente a população, quem nos acompanha aqui, mas principalmente o povo de Blumenau, a população, nosso povo, a nossa gente, os 35 bairros, quem nos acompanha. Eu não sei o que vocês conseguiram entender de toda essa história aqui na tarde de hoje. O que eu consegui entender é que, pelo andar da carruagem, o povo de Blumenau vai se ferrar mais uma vez, infelizmente. O povo de Blumenau vai ter que arcar mais uma vez, né, com as taxas, os impostos, as cobranças, e eu repito aqui, principalmente não só com relação ao reajuste abusivo, que muito tem se falado, que é um reajuste abusivo, mas o tal da limpa-fossa é inconcebível. Eu tenho batido, principalmente nessa tecla, com relação a trazer esse serviço obrigatório, vereador Gilson, limpa-fossa, né, no lombo da população. E eu quero ver como o povo, né, dos bairros, das comunidades mais carentes, dos morros, das vilas, onde não tem saneamento nenhum, não tem nada de saneamento, muito menos fossa e filtro, vamos falar bem a verdade aqui, não se tem nem regularização fundiária, as ruas de placa amarela, não se tem uma série de coisas numa cidade que tem um monte de problemas, e agora quer se falar em limpar a fossa. Eu quero ver onde é que vai engatar o caminhão limpa a fossa na maioria da parte desses 40% da população. Quero saber onde é que eles vão engatar o limpa a fossa, mas a cobrança vai chegar para esse povo que não tem saneamento algum, vive com esgoto a céu aberto, vive aí à mercê do abandono dos mais diversos por parte do poder público. Aí vem agora, olha só, em 2025, caminhão limpa a fossa. E outra, ser obrigado a ser o caminhão da BRK? Desde quando? Que eu não posso contratar uma empresa para ir lá na minha casa limpar a minha fossa? E desde quando eu tenho que fazer uma limpeza na fossa todo ano se ela não estiver entupida? Eu vou ser obrigado a abrir ela mesmo que ela não esteja entupida. Não tenha problema algum na fossa, eu vou ter que pagar. Todo mês, inclusive. Todo mês eu vou pagar. Para uma vez por ano o caminhão ir lá fazer a tal da limpeza, da onde tiver fossa. Aí me diz uma coisa, 364 dias do ano, o esgoto da fossa vai para qualquer lugar. Vai para o córrego, para a tubulação da rua, para o rio, vai para qualquer lugar. E um dia do ano, a BRK vai lá salvar a pátria. Vai lá fazer jus àquela cobrança que cobrou o ano inteiro e todo mês do povo de Blumenau. Ah, que sacanagem, meu. Pelo amor de Deus, não tem lógica isso aí. O povo de Blumenau não admite isso daí, o povo de Blumenau não concorda com isso, nós não concordamos com esse absurdo, isso é um abuso. Isso é um abuso que está sendo feito na nossa cidade. Tinha recursos lá atrás, está aí o resultado da concessão. Quando se fala em concessão, privatização, aí tem coisas que estão certas, mas tem coisas que não dão certo, infelizmente, quando é algo básico, quando se fala de água, esgoto, está aí o resultado. Não dá certo, infelizmente. Está aí, ó, por que não dá certo? O povo vai ter que pagar e pagar caro. Nós vamos lutar até o fim contra esse abuso, contra o que está sendo pretendido contra o povo e a nossa gente. Não dá para admitir esse tipo de coisa. E vamos exigir da BRK qualidade por onde passa e por onde tem passado. Está aí o presidente da casa que fez relatos, e tem relatos que chegam ao nosso gabinete todos os dias da má qualidade por onde passam as obras. Rua de Caçadores é um exemplo, um absurdo. Gastaram um monte para recuperar e agora está lá a questão do saneamento, como é que ficou aquela questão em volta daquelas tampas. Uma vergonha, 8 milhões de revitalização asfáltica, e aí depois o serviço da questão do esgoto ficou daquele jeito lá, aquelas imperfeições todas. Enfim, um grande ping-pong aqui, né, uma grande discussão aqui que não se chegou na solução e na resposta para o povo de Blumenau, que não aceita isso e nós não aceitamos. Obrigado. Agora com a palavra, Ailton de Souza, com tempo de até 3 minutos, também como autor de um requerimento. Senhor presidente, ora conduz a Casa Legislativa, o vereador Diego Nazato, demais vereadores e vereadoras, que cumprimento os 3 representantes das empresas que vieram aqui nesta Casa Legislativa, mas já estamos tendo um progresso, senhores vereadores. O BRK, um tempo atrás, nem dava bola para a gente, mal agia vir aqui. Hoje já estamos tendo um grande progresso. Está vindo na Casa Legislativa, está nos atendendo, está nos fazendo alguns relatórios, algumas explicações, mas eu quero falar algo que começou bem lá atrás, em 2009. Em 2009, eu estava
no PP, Partido Progressista naquela época, eu do Marcelo Lazzarini. E houve um debate muito grande naquele período entre, na época, o deputado João Roberto Pisolatti e o deputado Décio Lima, traziam recurso do FUNASA para que fosse implantado em Blumenau o esgoto sem essas cobranças absurdas que foram feitas na sequência com esse contrato em 2009 em diante. E estava tendo resultado. E, segundo informações, eu não sei quem está mentindo ou quem não fez o levantamento correto, naquela época já se falava em 10, 12, até 13% de esgoto na cidade de Blumenau, já tinha. Hoje eu vi um relatório que 4% quando assumiram. Ou será que foi a mesma doença da Blumob? A Blumob entrou na nossa cidade achando que tinha X passageiros diários e quando foi ver não tinha tudo aquilo e acabou comprando gato ensacado. E depois veio os aditivos, veio os problemas que a gente até hoje tem levado. Eu quero aqui fazer um encaminhamento, presidente do SAMAI, eu acho que dá tempo ainda de rever esse contrato. Temos que rever esse contrato. Temos que acabar com esse negócio de dizer que é lei, é obrigatório. A empresa não cumpriu o contrato, tem que rescindir. Tem que rescindir. Se você puxar mais de 10 anos no estado de Blumenau, a BRK, que era uma antiga outra empresa que estava na nossa cidade, não tem cumprido com esse contrato. Não se cumpre o contrato. Se circular em todas as ruas que eles estão na cidade de Blumenau, você vê o que está acontecendo. Remendo em cima de remendo, o município acaba tendo problema porque tem que fazer os concertos. Eu citei ali essas tampas aí. É uma vergonha essas tampas em alguns locais que está sendo colocado. É difícil colocar, sei lá, uma borracha em volta dela, algo nesse sentido, ou algum produto que ela não tenha, que está diariamente batendo, noite, madrugada, acordando a população, e rever todos esses reservatórios. Vereador Gilson, o senhor é presidente da Comissão da Saúde, comecem vocês, a comissão, a visitar todos os reservatórios, com os técnicos do SAMAI, da AGI e da BRK. E vão verificar onde é que está funcionando ou não. Ali já é uma quebra de contrato. Tem que pensar nessa possibilidade. Eu acho, presidente do SAMAI, o senhor tem poder para isso, avalie a situação, que o povo não pode pagar essa conta absurda. Se fosse serviço de qualidade, com certeza era um prazer pagar, mas infelizmente não está sendo cumprido. Obrigado, vereador. Agora retorna os trabalhos à sua condução. Bom, nesse momento a gente encerra essa convocação dos vereadores. Se os três representantes quiserem seguir suas agendas, fica à vontade. Se quiser permanecer aqui na Casa Legislativa para acompanhar a sessão, também fica à vontade. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui nesta Casa Legislativa, desde as 1h30 hoje, que eu sei que foi puxado, foi cansativo, mas esse é importante, ver trazer para a população, para os vereadores, conhecimento para que a gente possa dar sequência a esse processo. Muito obrigado.